Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as insulinas, que geralmente são utilizadas em âmbito hospitalar, mas também precisa entender que ela faz parte do nosso organismo. Qual que é a função da insulina? A insulina é nada mais, a função principal é carregar a glicose dentro das células e assim gerando energia. Lembrando que também, além, no caso da alimentação, que o pâncreas, que é o órgão que produz essa insulina, ela produz para fazer o armazenamento da glicose no organismo, seja ela em partes do corpo diferentes. Em jejum, nós também produzimos essa insulina, que é nada mais a contínua ou basal, tá? Ela permanece no organismo autorregulando o nível de glicose e assim gerando energia consecutivamente. Mas também existe a insulina após alimentação, que nós falamos que é a insulina em bolos, ou no caso de picos, que é geralmente quando nós comemos e produz um pico maior de insulina no organismo. Quem tem o problema das diabetes, ou seja, 1 ou 2, ou LADA, ou MOLD, já tem uma deficiência dessa produção de insulina, pode também ter a ausência também da mesma, e assim desregulando o organismo, tendo diversos tipos de problemas, tá? Agora, para entender como é que funciona esse processo das insulinas no organismo, existe algumas características diferentes no caso da utilização dela no organismo, que nada mais elas têm um período de início da sua ação, quando começa a agir, tá? A sua ação máxima, que nós falamos que é o pico de ação, e o tempo que ela permanece agindo, que é o tempo de duração da ação. Existem alguns tipos de insulinas diferentes para esses tipos de situação, que são as insulinas rápidas e as ultras rápidas, e as lentas e as ultralentas. A insulina rápida e ultra rápida, principalmente a ultra rápida, tá? Nós encontramos fabricantes que disponibilizam alguns tipos de insulina, nomes comuns como Lispro, Asparte ou Glulisina, que são nomes comuns que nós encontramos. Elas começam a agir entre 10 a 15 minutos, tá? Tendo a sua duração de ação de 3 a 5 horas. Essas aí a gente encontra não tanto em âmbito hospitalar, mas no caso pacientes que utilizam em casa, que fazem o uso da caneta, é bastante comum encontrar. De vez em quando alguns hospitais disponibilizam a Lispro, tá? Que é um frasco ampola, que é geralmente para utilização desses insulinas para bolos, para picos, tá? A insulina rápida, que é nada mais a insulina regular. Se vocês conhecem o frasco, tá, da insulina, é bastante encontrado no âmbito hospitalar. Geralmente, existe alguns tipos de fabricantes que produzem esse frasco ampola, tá? Esse daqui é o Insunorm, ele é um tipo de fabricante, geralmente encontrado assim. Ela é cristalina, nada mais a regular é uma insulina cristalina, que ela é de aspecto cristal, ela é transparente, tá? Ela começa a agir de 30 a 60 minutos, tendo pico de ação entre 2 a 3 horas e a sua duração de ação em 6 horas e 30 minutos, tá? Ela deve ser usada geralmente em 30 a 45 minutos antes das refeições. Quando nós pegamos paciente que fazem uso de insulina regular ou até mesmo usam suas insulinas em casa, geralmente nós fazemos o teste de glicemia capilar 1 hora antes das refeições, nos horários das refeições prescritas, para justamente saber se tem alguma alteração de glicemia. Por isso que falam de entre meia hora a 45 minutos antes, para poder dar tempo de início dessa ação dessa insulina agir no organismo. Já as insulinas lentas e as ultralentas, tá, são aquelas insulinas basais que agem no organismo continuadamente. A ultralenta, a gente também encontra um pouquinho mais comum também em âmbito hospitalar. Ela existe em alguns nomes também diferenciados. Eu tenho aqui para mostrar o frasco da insulina ultralenta, a Lantus ou a Glargina, tá? É um frasco ampola desse tipo, também existe outro tipo de fabricantes. Ela é de ação ultralenta, tem, como Glargina, tem o Detemir também. O início de ação é de 1 a 2 horas, tendo pico de ação de 2 horas, tá?
e a ausência de pico de ação ou até a ação de 24 horas dependendo da insulina. Já essa daqui da glargina, tá? Ela não tem um certo pico de ação, então ela pode durar no organismo por muito mais tempo, tá? Do que as outras. A insulina lenta, que é bastante comum também encontrada no âmbito hospitalar, que é nada mais a NPH, tá? Que é um frasco ampola como essa. Ela tem a característica leitosa, tá? Por sua representação, tá? Também. Ela tem a seu início de ação de 1 a 3 horas, com pico de ação de 5 a 8 horas e tem a sua ação até as 18 horas. Então, é bastante comum esses 3 tipos de insulinas no âmbito hospitalar. Lembrando que das 3, tá? As 3 são utilização em via subcutânea, sendo somente a regular ou a cristalina de uso endovenoso. Isso em âmbito de unidade de terapia intensiva com monitorização contínua da glicemia, tá? Pode ser feito por subcutânea ou endovenosa. Já as outras, tá? Como a glargina ou a NPH, é somente por via subcutânea. Por que eu preciso saber, conhecer essas insulinas que nós temos no hospital? Nós vamos fazer o teste de glicemia capilar no paciente e vai ter um esquema, no caso de destro, né? Que nós falamos que é o esqueminha que o médico faz da utilização de unidades, né, de tal insulina, por exemplo, a regular. O médico ele pode fazer um esquema de regular para tanta glicemia, então ele vai falar, eu vou colocar 2 unidades para 200 a 300 mgdl, isso dependendo do critério médico. Então, no hospital, a prescrição médica, ele vai prescrever um esquema de glicemia, podendo ser utilizado conforme a prescrição, fazendo a unidade necessária dessa insulina, geralmente a regular. A NPH, que é esse frasco, é somente utilizado quando o médico já prescreve previamente a quantidade de NPH que o paciente já utiliza. Isso quando ele utiliza já em casa. Então não vai ter um esquema certo para a NPH como é a regular. A glargina, a mesma coisa. Esses 3 tipos de insulina são os que nós mais temos acesso a âmbito hospitalar. Pode ser que em home care ou até um atendimento aí que um paciente já utilize, que é crônico, que faz utilização já há anos de tal insulina, ele mesmo já tem o conhecimento da utilização da sua insulina, aplicando em si mesmo, e utilização da caneta. Então, nós no âmbito hospitalar temos que saber, porque nós que aplicamos, não vai ser o paciente. Ah, mas o paciente ele trouxe a caneta de insulina dele, ele pode estar fazendo? Pode. Aí não é nada mais que uma conversa com o médico, ele vai avaliar a situação. Se ele falar que o paciente tem condição de se auto-aplicar, ele vai prescrever, vai deixar prescrito aquela insulina tal, como exemplo a Detemir, tá? Ele vai deixar prescrito a unidade que o paciente já utiliza em casa, então ele mesmo vai aplicar em si, não havendo necessidade. Agora, quando é a regular, ou NPH ou a glargina, é nós que aplicamos por justamente ter o controle mais rigoroso, né? Porque pode sim que aconteça uma disfunção aí de glicemia, pode alterar demais, como não ter alteração, então pode acarretar até que o paciente entre com uma bomba de insulina contínua, se não havendo alteração com a utilização da regular nos horários certinhos. Então são essas as dúvidas básicas referentes às insulinas. Mais para frente eu posso tá fazendo um vídeo de exemplos de aspiração, né, de insulina, no caso de quantidade que o médico prescreve, mas é uma sugestão futura. Eu fico com vocês por aqui, convido também a vocês se inscreverem no nosso canal. Temos diversos vídeos de diversos temas já da enfermagem para nós técnicos. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.